Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os 50 anos do assassinato de Martin Luther King. Participam o historiador e professor da UPE, Carlos Moura, o cientista político Antônio Henrique Lucena e também a estudante de ciência política Dara Almeida. Terminamos o bloco anterior. Você estava falando do assassinato de Luther King, as condições em que ele foi assassinado. Aí a minha pergunta vou passar a pergunta para você, se há um consenso hoje sobre as circunstâncias e a autoria do assassinato, ou se a versão oficial de alguma forma pode ser contestada. É uma situação muito complicada, né? Porque a gente não teria, digamos assim, alguns dados disponíveis para contestar essa história oficial. O fato é que nos Estados Unidos, né, principalmente desde 1791, né, quando todas as pessoas têm direito de portar armas livremente, etc., isso gera um problema adicional, que é que alguma pessoa que se sente incomodada com a atuação política de outro indivíduo vai simplesmente o mata. Né? Isso aconteceu também com Harvey Milk, né, que defendia o direito dos homossexuais nos Estados Unidos, entre várias outras entidades. Né? O contexto também que Luther King estava inserido era extremamente difícil, né? Complicado, né? As pessoas simplesmente não aceitavam aquele tipo de movimento. A Ku Klux Klan, ela adotava, inclusive, como prática regular, como forma de intimidação e de evitar que as pessoas se manifestassem, linchamentos, espancamentos, uma série de determinados movimentos nesse sentido. Né? Então, ou seja, outra figura que também foi assassinada na época, né, que eu acredito que a gente também tem que dar um devido crédito a ele, foi o Robert Kennedy, o Bob Kennedy, né, que é o irmão do presidente Kennedy, que ele teve uma grande empatia, principalmente sobre a causa afro-americana, e passa, inclusive, a defender isso no seu discurso, visitando, inclusive, algumas populações. Né? E o Bob Kennedy ele ficou muito amigo do Luther King quando, inclusive, ele foi preso, o King ele foi preso, e, na época, o Bob Kennedy ele era procurador-geral dos Estados Unidos, ele ligou para o juiz pedindo a soltura dele, o juiz atendeu, né? Ele foi liberado, né? Eles passaram a ficar muito próximos em relação a isso. Né? E todo aquele contexto, né, que também, sob circunstâncias muito difíceis, o Bob Kennedy ele vai ser assassinado. Né? Quer dizer, então é uma situação realmente muito difícil, complicada. Né? Ele foi assassinado pelo Sinham Sinham, né, um descendente de libaneses, né? Também em causas ainda muito complicadas, muito difíceis. Né? O James Ray, que justamente matou King, inicialmente ele vai confirmar que realmente o matou, depois vai negar, mas não ficou claro porque ele realmente negou isso. Mas fica uma aura muito difícil nos Estados Unidos. Inclusive, eu me lembro até de uma fala do John Lewis, né, que era um congressista americano, né, muito próximo a King na época, que ele perguntava o que foi que aconteceu com a América. Né, para isso está acontecendo. Quer dizer, as pessoas simplesmente morrem. Né? Uma hora é Luther King, depois é Bob Kennedy, outros são outros indivíduos. Malcolm X também foi assassinado. Por indivíduos também do movimento que não concordam com a atuação dele, então realmente muito difícil. Muito difícil. A gente tem um trechinho de um discurso de Luther King, acho que foi, se não o último, um dos últimos antes do assassinato. Antes da gente ver esse trechinho, aí eu queria só saber de você, Dara, o seguinte, para você, quais foram ou quais são as principais conquistas de Luther King, as principais vitórias? Acho que a principal vitória realmente é conseguir fazer com que as pessoas negras elas consigam ser entendidas enquanto pessoas, né? Enquanto pessoas que demandam necessidades e que o governo ele precisa atender essas demandas. Acho que a principal conquista é essa. E a outra também é de perceber que as lutas, elas não são isoladas. Ou seja, a luta do negro, ela não está desassociada da luta do branco, né? Do imigrante, mas que todas essas coisas, elas estão articuladas e que para que cada um consiga andar, caminhar, as pessoas elas precisam estar juntas, né? E foi isso que a grande passeata de Selma, ela traz para a gente, não seja... Vamos então ver um trechinho aí do discurso de Luther King? Well, I don't know what will happen now.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Bom, a pergunta é se falta muito para se chegar à Terra Prometida. Eu acho que falta um caminho muito longo, né, devido a gente viver num sistema ainda muito excludente, né? No entanto, eu acho que a cada dia a gente tem que se inspirar em exemplos como o do próprio Luther King, né? Como ele colocou aí, né, no seu discurso, né? Talvez eu não chegue até a montanha, mas vocês podem chegar. E ele era um orador fantástico, como vários outros oradores que haviam nos Estados Unidos. Então, imagine uma pessoa que tenha sido preso várias vezes, em casa, na frente de esposa, de familiares, uma pessoa que já tinha sofrido várias tentativas de assassinato, né? Não foi a primeira, né? a de 68, e uma pessoa que não desistiu, né? Eu acho que não só o legado do Luther King, mas o legado de vários outros personagens históricos, né? Mas já que a gente está falando do Luther King, ele deve ser levado todos os dias, né? Como a Dara colocou, né? Imagine numa sala de aula a gente mostrar que hoje, se nós temos um sistema de cotas, né? Porque ele começou hoje, né? É uma discussão e uma luta que vem de muito tempo, né? E a necessidade... Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, a gente falou aqui sobre escravidão, sobre a questão de direitos civis, etc. e tal. E alguns alunos colocam que é uma dívida social que nós temos, né, com os negros, né? Eu digo, olha, nós não temos dívida alguma, porque dívida a gente consegue pagar, né? E o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu em outros lugares, é algo que não se consegue pagar, né? Então, é direito, não é dívida. Ninguém está pagando nada. É um direito de ascensão social que todo mundo tem, é um direito dos direitos civis igualitários, desculpa a redundância, mas dos direitos civis igualitários que todo mundo tem. Então, eu acho que a caminhada é longa, né? Muito longa, mas eu acho que é necessário constantemente essa resistência que foi proposta pelo Luther King de forma fantástica há 50 anos, já muito mais do que 50 anos. Né? Voltando para o discurso dele um pouquinho, é quase premonitório, né? Assim, porque o tempo todo ele fala considerando a possibilidade de, a qualquer momento, não estar mais ali entre aquelas pessoas, quer dizer, cogitando sim a possibilidade, penso eu, de ser assassinado a qualquer momento. Porque a situação americana realmente era muito difícil. Né? Então, ou seja, lembrando que o seguinte, né? Luther King, ele era uma figura bastante emblemática, que ele foi extremamente importante. Mas, por exemplo, a gente não pode deixar também de considerar outros indivíduos que também persistiram pelos movimentos de direitos civis. A gente citou aqui no caso de Rosa Parks. Mas, por exemplo, um indivíduo, eu acredito na famosa frase de Prostrab, né, quando ele diz o seguinte, olha, você só perde quando você desiste, tá? E, por exemplo, um elemento muito emblemático, né, que essa ideia da continuidade do movimento, foi, por exemplo, James Meredith, que ele queria ter o direito a estudar, né? Quando, inclusive, você vai ter aquela famosa disputa, né, dentro da Suprema Corte Americana, que cai a segregação na educação, né? Justamente o Board of Education, ele perde, né, esse elemento importante. E, por exemplo, o direito à educação, que é um elemento importante, básico, né? Inclusive de todo cidadão humano. Então, ou seja, essa ideia da continuidade da luta, né, principalmente, deve ser levada em consideração. E o próprio Meredith depois conseguiu se formar em direito. Então, esse é um elemento que é extremamente importante, que acho que fica como legado, né? Fica como um grande legado. Ou seja, essa permanência, a coragem, né? E a ação, principalmente, na defesa dos seus ideais.
A gente conversava aqui, num dos intervalos, sobre filmes relativamente recentes que retratavam a história de Luther King. Você, Carlos, falou sobre um filme que mostrava, sobretudo, as relações extraconjugais dele e considerando o filme como uma tentativa de desconstruir a imagem de Luther King. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: por que, tantos anos depois, a essas alturas do campeonato, ainda interessa para grupos ou segmentos ou o que quer que seja desconstruir a figura de Martin Luther King? Eu acredito que é muito mais talvez, entre aspas, uma necessidade do entretenimento, né? Da curiosidade do público em saber muito mais dos casos extraconjugais que um pastor batista norte-americano que lutou pelos direitos civis tenha tido na sua história, do que a própria discussão sobre a luta que ele teve nos Estados Unidos. Eu acho que é uma ênfase muito errada que a indústria de entretenimento, em alguns momentos, pode focar na construção de uma biografia, né, de algum personagem histórico. Né? Inclusive, para a história, a biografia é um gênero que está sendo muito utilizado e não é algo muito fácil de ser feito, né? Mas nos últimos tempos é algo muito exigido. Né? Eu lembro semanas depois, não estou falando de meses nem de semestres, eu estou falando de semanas depois que o Donald Trump, por exemplo, ganhou as eleições, já havia várias biografias traduzidas, né, disponíveis na livraria. Né? Então, eu acho que é muito mais o foco da indústria de entretenimento. Agora, durante todo o percurso histórico do Luther King, né, nós não tínhamos a biografia, mas nós tínhamos uma imprensa, né, que trabalhava muito em relação a isso. Né? Nós tínhamos várias atividades que... Mas trabalhava de que forma? Quando você se referiu à imprensa, tentando desconstruir exatamente, a na imagem tentativa dele. da desconstrução de uma imagem do próprio Luther King. Até porque era necessário legitimar a discussão de que o seu posicionamento era um posicionamento que não interessava aos americanos, né? A parte dos americanos. Então, uma imprensa muito financiada por alguns grupos, etc. Tal. O colega citou grupos de extrema... o Ku Klux Klan, os confederados, etc. Tal, financiavam a construção de diversos meios que eram utilizados para a desconstrução desse personagem histórico. Olha só, a gente está no finalzinho do programa, acho que temos aí uns 2 minutos. Para a gente terminar, eu vou pedir para cada um de vocês, rapidamente, eu começo com você, Dara, colocar o que considera como legado de Luther King. Eu acredito que o legado do Luther King acho que eu já falei, mas é a mesma coisa, né? Realmente é considerar o indivíduo negro enquanto pessoa, né? E dar a ele o poder, né? De não somente de votar, mas de ser gente, de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, ter acesso à segurança, né? E não continuar historicamente sendo submetido a essas agressões, né? Do aparelhamento do Estado, né? Nas suas diferentes facetas, assim. Henrique. Eu vou focar mais no âmbito eleitoral. Eu acredito que o movimento dos direitos civis e o movimento pelo voto igualitário são, digamos assim, uma bandeira extremamente importante que, inclusive, ela vai impactar muito a cultura política e democrática americana e também vai reverberar em outras nações. Né? Então, ou seja, lembrando que o seguinte, o sistema distrital americano, ele foi desenhado para ser excludente, principalmente de determinadas minorias. Mas o que você percebe é que, depois desse movimento pelo tornar os votos iguais, né, você vai ver que, vários anos depois, você vai ter a possibilidade de eleger um Obama, por exemplo. Né? Então, eu acredito que esse elemento ele foi extremamente importante, essa participação política. E o movimento sufragista, né, que a gente, principalmente o movimento sufragista na ala feminina, principalmente das feministas, o caso do movimento negro, ele vai ser extremamente importante porque ele vai se disseminar também ao redor do mundo, né, e várias nações vão passar também a adotar também essa característica. Acho que esse é um legado também extremamente importante dele. Eu acho que,
já que o Henrique ficou no legado jurídico, eleitoral, eu fico no legado histórico, né? A possibilidade do Luther King demonstrar que uma certa camada social americana, e não só americana, mas de outros lugares, a gente falou aqui sobre a influência que ele teve em outros lugares, era possível resistir. Né? Era possível resistir, era possível lutar contra um sistema que foi muito bem colocado aqui, um sistema eleitoral excludente, um sistema educacional excludente, um sistema cotidiano também excludente. Né? Então, eu acredito que ele contribui nessa conjuntura de demonstrar que temos um sistema excludente, mas não é ficar calado, não é ficar em casa que a gente vai conseguir resistir a esse tipo de sistema. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, obrigada pela companhia até agora e até o próximo encontro.